A refundação de Israel. A longa jornada de volta para casa. Prólogo. A queda e a longa noite do exílio. 70 depois de Cristo. No ano 70 da Era Comum, as legiões romanas, sob o comando do general Tito, esmagaram a grande revolta judaica. O cerco a Jerusalém culminou na destruição do Segundo Templo, o centro da vida espiritual e nacional judaica. O historiador Flávio Joséfo, uma testemunha ocular, descreveu rios de sangue e um fogo que consumiu o santuário sagrado. Centenas de milhares de judeus foram mortos, e mais de 100 mil foram levados como escravos, desfilados em triunfo por Roma. Este evento marcou o início da Galut, a grande diáspora, dispersão. O povo judeu foi espalhado pelos 4 cantos do Império Romano e além. Apesar da dispersão física, a centralidade de Sião, Jerusalém, nunca foi esquecida. Por quase 1900 anos, em cada casamento judeu, um copo era quebrado para lembrar a destruição do templo. 3 vezes ao dia, as orações eram direcionadas para Jerusalém. E ao final de cada Seder de Pessach, Páscoa, e do jejum do Yom Kippur, Dia do Perdão, a mesma promessa era repetida de geração em geração. Lishana Rabá Bierushalayim. No próximo ano, em Jerusalém, este exílio prolongado foi visto como o cumprimento de advertências escritas na própria Torá. O Senhor vos espalhará por entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra. Deuteronômio 28:64. Parte 1. O despertar do sonho. O sionismo político. Final do século XIX. A longa noite do exílio foi marcada por perseguições contínuas. No final do século XIX, os violentos pogroms na Rússia czarista e o caso Dreyfus na França, onde um oficial judeu foi falsamente acusado de traição, convenceram muitos judeus de que a assimilação na Europa era impossível. Em 1896, um jornalista judeu austro-húngaro chamado Theodor Herzl, chocado pelo antissemitismo que testemunhou, publicou um livro que mudaria a história, Der Judenstaat, o Estado Judeu. Ele argumentou que a questão judaica só seria resolvida quando os judeus tivessem seu próprio Estado soberano. Em 1897, ele organizou o primeiro congresso sionista na Basileia, Suíça, transformando uma esperança religiosa de 2000 anos em um movimento político moderno. Parte 2. O mandato britânico. A tragédia e a profecia dos ossos secos, 1917-1947. A Primeira Guerra Mundial redesenhou o mapa do Oriente Médio. O Império Otomano, que governava a Palestina, foi derrotado. Em 1917, a Grã-Bretanha emitiu a Declaração de Balfour, a primeira vez que uma grande potência mundial endossou a ideia de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Após a guerra, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha o mandato sobre a Palestina. As décadas seguintes foram marcadas por crescente imigração judaica, desenvolvimento da terra e, simultaneamente, crescente tensão e violência com a população árabe local, que via a imigração como uma ameaça. Então, veio o evento que tornou a criação de Israel uma necessidade moral urgente: o Holocausto, a Shoah. A aniquilação de 6 milhões de judeus pelos nazistas destruiu o coração da vida judaica europeia e provou, da forma mais brutal possível, a vulnerabilidade de um povo sem pátria. Ao final da guerra, em 1945, o povo judeu era uma nação em ruínas, um povo de sobreviventes traumatizados e deslocados. A Europa havia se transformado em um cemitério. Nesse cenário de desolação absoluta, que parecia o fim definitivo da história judaica no continente, uma antiga e poderosa profecia do profeta Ezequiel ressoou com uma força surpreendente e literal: a visão do Vale dos Ossos Secos. A profecia bíblica, Ezequiel 37. Deus leva o profeta Ezequiel em espírito a um vale repleto de ossos humanos, ressequidos e espalhados. Deus pergunta: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus então ordena a Ezequiel que profetize. Enquanto ele fala, ouve-se um ruído,
um rebuliço, e os ossos se juntam, osso com osso. Tendões e carne aparecem sobre eles, e são cobertos com pele. Por fim, Deus comanda o sopro de vida, para que entre nos corpos, e eles se levantam, formando um exército sobremodo numeroso. O próprio texto explica a visão. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Ezequiel 37, 11, 14. Em 1945, o povo judeu era o Vale dos Ossos Secos. A frase, nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, era a realidade vivida por milhões. Os sobreviventes nos campos de deslocados eram os ossos espalhados. O rebuliço e o ruído foram os movimentos frenéticos do pós-guerra. A organização sionista Brichá, a fuga, que contrabandeava sobreviventes para fora da Europa. Os navios de imigrantes ilegais tentando romper o bloqueio britânico na Palestina, e os debates acalorados nas capitais do mundo. A profecia ofereceu uma moldura teológica para o que estava acontecendo. A reunião milagrosa dos remanescentes de Israel das cinzas, o renascimento de uma nação que havia sido declarada morta. Parte 13. O nascimento do Estado e a guerra pela sobrevivência, 1947 e 1949. Exausta e incapaz de controlar a violência crescente, a Grã-Bretanha entregou o problema da Palestina às recém-formadas Nações Unidas. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU votou a Resolução 181, que recomendava a partição da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. O mundo judaico explodiu em celebração. As nações árabes rejeitaram a resolução veementemente. Em 14 de maio de 1948, horas antes do fim do mandato britânico, David Ben-Gurion, de pé em um museu em Tel Aviv, declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 exércitos árabes, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, invadiram o recém-nascido Estado. A Guerra da Independência de 1948 foi uma luta desesperada pela sobrevivência. Contra todas as probabilidades, as forças de defesa israelenses, compostas por sobreviventes do Holocausto e a população local, os ossos secos, que agora se levantavam como um exército, prevaleceram. Para muitos judeus e cristãos, esses eventos foram o cumprimento literal de profecias sobre o reagrupamento dos exilados, como as de Isaías. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Isaías 43, 5-6. Parte 4. 77 anos de desafios e milagres, 1948-2025. Os 77 anos de história de Israel têm sido uma mistura de conflitos, desenvolvimento e busca pela paz. A Guerra dos 6 Dias, 1967. Em uma guerra relâmpago, Israel reunificou Jerusalém. Pela primeira vez em quase 2000 anos, o Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, estava novamente sob controle judeu, um evento de imenso significado profético para muitos. Profecia sobre Jerusalém. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Zacarias 8:3. A Guerra do Yom Kippur, 1973. Um ataque surpresa que quase levou Israel ao desastre, mas que abriu caminho para a paz com o Egito. Acordos de paz. Tratados históricos foram assinados com o Egito, 1979, a Jordânia, 1994, e mais recentemente, os Acordos de Abraão, 2020, com nações do Golfo. Desenvolvimento e inovação. Israel se tornou uma potência global em tecnologia, a Startup Nation, e a língua hebraica foi ressuscitada de forma única na história. Conflito contínuo. A história também é marcada pelo complexo e trágico conflito com os palestinos, iniciado com a Guerra de 1948, Nakba, e continuando até hoje. O legionário romano em 70 d.C.,
viu o Templo de Jerusalém em chamas e declarou o fim de uma nação seguindo a lógica dos impérios. Quase 2 milênios depois, em 1945, o mundo, observando o Holocausto, também previu o fim do povo judeu. No entanto, o retorno de Israel não seguiu a lógica da história, mas a promessa de um renascimento. O milagre de sua fundação, com a união de ossos secos, transformou a visão do profeta Ezequiel em realidade no século XX, provando que o desespero pode ser o berço de renascimentos improváveis.